Olá, pessoal. É com muita alegria que hoje eu vou bater um papo com Jefferson Capelari, aqui direto do Rio de Janeiro. Eu sou Bianca Bittencourt, para quem não me conhece, mediadora, advogada colaborativa e entusiasta da comunicação. E aqui eu estou com o expert da comunicação não violenta, palestrante Jefferson Capelari, e hoje vamos falar sobre o livro Inteligência Reptiliana. Mas trazendo para vocês aqui uma breve apresentação do Jefferson. O Jefferson ele é natural de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, possui mais de 2 décadas de experiência em cursos e palestras, formação em instrução organizacional pelo Instituto Amanhã, em Psicologia. O seu currículo é extenso. Posso dizer que você é o representante da comunicação violenta no Brasil, hein? Você realmente é uma pessoa assim, muito capacitada, com muitos livros. E o Jefferson também atua como facilitador em comunicação não violenta. E esta síntese que eu estou trazendo para vocês reflete o compromisso que ele tem com o desenvolvimento humano e o bem-estar social. Então, sem mais delongas, Jefferson, obrigada por me receber. Grato pelo convite, pela oportunidade. Muito bom. Hoje nós vamos falar então sobre o livro Inteligência Reptiliana, Dê Amor ao Seu Cérebro Réptil. Jefferson, que capa, que proposta intrigante, né? O cérebro humano e dentro dele a possibilidade de pensarmos na inteligência reptiliana. Explica um pouquinho pra gente. Inteligência reptiliana, Na Jefferson. verdade, a ideia do livro surgiu pelo fato de a gente valorizar demais a questão do cérebro cognitivo, do racional, e esquecemos da nossa porção mais primitiva e de sensações. Há um pesquisador, Bernardo Toro, que diz: enquanto você viver, você viverá num corpo. Então a gente às vezes só se dá conta da importância da dimensão corporal quando estamos doentes, né? E quando estamos debilitados. Na verdade, de amor ao réptil significa que ele é a parte do cérebro que educa todas essas questões da saúde em todos os aspectos. A A sobrevivência, diz. sobrevivência, basicamente. Perfeito, perfeito, Jefferson. E então a gente pode diferenciar claramente a conceituação do racional e do instintivo, seria assim? Então a inteligência reptiliana seria essa questão instintiva, mas nós temos também uma linha racional e elas não estariam ligadas. Como é que isso Sim. funciona nessa Então, elas perspectiva? conversam entre si, Ah, ok. né? Existe uma rede de caminhos neurais que conversam entre si. Tanto que o que você pensa interfere no cérebro reptiliano e o Uhum, que você sente interfere na parte do pensamento, né? Você perfeito. pode ter um desconforto no corpo e você começar a pensar coisas, meu, o que está acontecendo comigo? Eu estou com uma doença, estou com alguma coisa, porque as sensações conversam com a parte racional. Então, e linka também com a conversa das emoções. Então, são Sim, três sistemas que se interligam entre si. entendi. Mas a questão, por exemplo, do cérebro reptiliano é porque quando você pega dentro da fisiologia, da biologia humana, você vai descobrir que ele regula praticamente 90% de tudo que o seu corpo faz na vida, né? Desde o piscar de olhos, da deglutição, do processo primitivo da fala, do batimento cardíaco, temperatura corporal, tudo isso tem a ver com o cérebro réptil. Né? Então ele está o tempo todo ali no monitorando para que a gente possa de fato viver de maneira cada vez mais integrada. Então ele, além de cuidar da sobrevivência, ele cuida da manutenção da própria vida. Né? Então essa é a ideia. Você pode viver sem a parte racional do cérebro, mas você não pode viver sem a parte reptiliana. Entendi. E quando você falava, eu achei interessante saber de você e também compartilhar aqui nesse encontro, porque você é um palestrante, você é um expert da comunicação não violenta. O que foi que te levou a querer estudar sobre isso e escrever sobre isso? Qual é a contribuição desse universo, desse conhecimento para a linguagem, Jefferson? Então, quando alguns autores, por exemplo, que falam também da comunicação não violenta, dizem que existe um espaço não estudado a respeito disso. Ah, Quando o Marshall Rosenberg fala da comunicação não violenta, por exemplo, ele fala de sentimentos e emoções como sinônimos. uhum, Então, quando na verdade não são, são coisas distintas. sim, E todos nós sabemos, por exemplo, que a parte instintiva, a hum, parte de reatividade, né, do cérebro reptiliano vai ser determinante na comunicação. perfeito. Então, se você tiver, por exemplo, sob uma ameaça de uma comunicação ou mesmo um semblante de alguém, é essa Uhum. parte que vai agir no sentido de lutar, fugir ou congelar. Ou congelar.
Então, é nesse sentido que quando a gente começa a cuidar desse aspecto, a gente vai compreender essa dimensão. O que me levou também é porque as pessoas ficavam fascinadas com a ideia de não ter consciência de que isso como funciona dentro da gente. Então, quando você começa a descobrir que o teu corpo transmite informações, você começa a observar e ter mais atenção ao que ele quer dizer. Porque ele é muito mais sábio do que a mente. Sim. Então, a nossa mente cognitiva, racional, em termos evolutivos, ela tem 300 mil anos. E o nosso cérebro reptiliano tem uma memória de 500 milhões de anos. Então você respeita o processo mais antigo, né? Que tem mais informações. Às vezes, por exemplo, você pode ter o teu corpo está dizendo, ei, fuja dessa situação. Mas a mente diz, fique. Então começa o conflito, né, de interno. E aí a pessoa às vezes começa a adoecer porque ela não respeita a biologia. Então ela diz, eu vou ficar, mas meu corpo quer escapar. Então na comunicação, por exemplo, o que é determinante? Porque quando você escuta um tom de voz agressivo, vai chegar direto na parte do cérebro reptiliano e eles, através do tálamo, vão decidir o que eu faço. Né? Isso em fração de segundo. Né? Isso é em fração de milésimos de segundo. Só para dar uma ideia, por exemplo, quando você encontra uma pessoa na rua ou em qualquer lugar, o teu cérebro réptil ele avalia se há uma ameaça ou não em 13 milissegundos. Meu Deus. Você imaginar que um segundo tem 1000 milis. Isso. Então, de forma pré-consciente. Então, quando a gente começa a compreender essa dinâmica, a gente começa a perceber e escutar o que essa porção mais antiga da gente está dizendo. Perfeito. Eu fico pensando, a maioria das pessoas que estão nos assistindo, muitos entusiastas, mas o quanto disso pode enriquecer a mediação de conflitos. Tanto do ponto de vista do autoconhecimento, o mediador se entender nesse mecanismo, assim como também entender um assunto que eu queria ouvir de você, porque você trata no seu livro, a questão da tomada da decisão. Né? Essa questão você fala no livro da sobrecarga da escolha. Né? É claro que aqui a intenção é a gente pensar vários assuntos, a gente não vai esgotar, o livro do Jefferson é riquíssimo, a gente vai disponibilizar para que vocês possam adquirir, mas fala um pouquinho, porque a mediação também tem tudo a ver com comunicação e tomada de decisão. Sim. Então, o que você nos traz? Então, o nosso córtex pré-frontal, que é a área que raciocina, ele consome muita energia. E o processo decisório, então, gasta muito mais energia. Só para ter uma ideia, a gente, em média, toma 35 mil decisões por dia. Nossa, exaustivo, hein? Desde que você levanta, quantas mastigadas você dá, o que você precisa fazer. E tudo isso é um gasto energético muito grande. Quando você, por exemplo, tem muitos processos de escolha e decisões, o cérebro reptiliano ele tem a função de travar o nosso paralisar o nosso raciocínio. Então, por que ele faz isso? Porque como ele não sabe que a gente está no século XXI, com tantas adversidades que tem, ele não tem um nível de racionalidade igual a gente tem na parte consciente, ele diz assim, ei, você está queimando calorias em excesso. Então eu vou te travar para que você possa economizar energia, que vamos imaginar que vem um tigre ou um dinossauro e venha te atacar, e como que você vai ter recurso para você escapar disso? Porque esse caminho não é racional, né? Não é racional, é instintivo. É instintivo. Então ele está ali para preservar esse processo. Então se sabe, por exemplo, que nessa questão das escolhas, né, da sobrecarga da escolha, toda vez que você passa de 3 a 5 escolhas sobre alguma coisa, o teu cérebro ele vai buscar te travar. Então, você vai ficar mais lento nesse Fica mais lento, você não consegue ter ponderação sobre isso. Então, no processo de mediação, quando tem muitos fatores para serem decididos, a pessoa... E o estímulo é esse, tá, pessoal? Brainstorming, muitas escolhas e possibilidades. Então, isso não é sadio, Jefferson. Não é sadio. Tanto que você, por exemplo, é muito comum dentro do mundo das vendas, até tem um livro chamado Não Obrigado, Só Estou Olhando. Então, o que acontece? Se você vai numa loja, por exemplo, e a pessoa te oferece 10 calça jeans, isso é um caos para o cérebro réptil. Então, a pessoa diz, não é que ela não queira comprar, ela diz assim, ei, eu preciso dar um tempo, não porque está me sobrecarregando. Então, a ideia toda é que a gente possa buscar ter 3 opções de cada vez, de 3 a 5, mas 3 é importante. E aí fica confortável e além do cérebro não travar, ele também não tem a disponibilidade de querer fugir e escapar da situação. Perfeito.
Então, essa ideia que precisa ter cuidado. Então, quando às vezes para o mediador, por exemplo, ele pode estar tão habituado com tantas coisas, informações, que isso já vira um padrão normal. Mas você imagina, por exemplo, que duas pessoas que estão no processo de mediação, talvez seja a primeira vez que eles estão ali. Sim. E aí tem uma questão importante dentro desse processo, que é a base, que é a segurança. Se você perguntar qual é que é a função primordial do réptil, além da sobrevivência, é a segurança. Tudo que ele faz na vida é no sentido que a gente possa buscar segurança. Então, se você tem dois medianos, por exemplo, que estão se sentindo inseguros dentro do ambiente da mediação, a probabilidade desse processo não vingar é altíssima. E me diz uma coisa, porque é a proposta aqui na sua capa: dê amor ao seu cérebro réptil. Então, quais seriam essas possibilidades da gente saber? Porque isso é uma questão que não vai mudar, assim é a nossa constituição cerebral. Como você disse, mais de 90% ele regula, né, de todas as nossas atividades. Como é que a gente pode, então, numa mediação, por exemplo, oportunizar esse momento de mais segurança para os medianos? Então, o primeiro passo passa pela questão de ter um ambiente seguro, né? Às vezes as pessoas fazem em qualquer lugar, né? Não ter esse cuidado com esse processo, né? Precisa ver, por exemplo, como é que está a disposição dos medianos na mesa, né? Se de repente, por exemplo, tem uma coisa muito legal, que inclusive no livro Possible do William Ury, ele fala, e eu já falava isso, depois fiquei feliz de descobrir isso, porque a palavra harmonia, na origem da palavra, significa ombro a ombro. Então, o William Ury também fala sobre isso, que quando você está, por exemplo, numa mediação, conforme for determinados processos dos mediandos, é interessante eles ficarem de ombro a ombro. Side by side, lado a lado. Isso, e nunca frente a frente. Porque como o cérebro reptiliano está o tempo todo mapeando as ameaças, qualquer expressão facial que o outro demonstre pode ser um motivo para escapar ou para lutar. Então, todo esse cuidado ele vai funcionar dentro dos processos, porque se a pessoa tiver qualquer ideia de um mínimo de insegurança, ela não vai estar inteira ali para poder fazer o processo de mediação. Entendi. Então, tem também algo de linguagem corporal que você traz no seu livro também. Sim. E que tem a ver com essas percepções que a gente tem. Isso tudo é coordenado, vamos dizer, pelo cérebro reptiliano. Isso. Essa leitura que eu faço do outro. Essa leitura não é racional. Não é racional. Uau, gente. Isso é aprendido ao longo das eras, né? Porque foram situações que foram surgindo pela questão da sua própria sobrevivência. Então, o cérebro reptiliano, né, tanto nos animais como no ser humano, que é também animal, precisou ser desenvolvido para que ele pudesse ter uma resposta imediata em relação a determinadas coisas, né? Então, por exemplo, assim, na evolução do processo das emoções surge uma emoção chamada desprezo, que ela não é uma emoção muito primitiva, mas ela começa a ser, depois num tempo, ser uma emoção social. Então, quando o desprezo, quando a gente faz esse movimento aqui no, né? Cantinho da boca. E aí o que acontece? Quando você despreza, você tem uma posição de superioridade em relação ao outro. Sim. E se ele percebe que está sendo desprezado, ele começa a não estar inteiro nesse processo. Isso não é, posso dizer assim, adquirido, isso é natural. Então a gente vai fazer essa leitura. Cada um tem essa aptidão dada pelo seu cérebro, pela sua inteligência reptiliana, para fazer essa leitura. Para fazer essa leitura. Por exemplo, se tem pesquisas que pessoas cegas que nunca tiveram a oportunidade de ver um semblante, eles têm os mesmos comportamentos. É mesmo. Que interessante. Então, o que acontece é que tudo isso precisa ser levado em consideração no processo da mediação. Né? Então, outra coisa que também funciona bem, que é dentro da mediação, que eu coloco no livro, chama ruídos de baixa frequência. Então, os ruídos de baixa frequência são tipo assim, som de carro, barulho de moto, ar-condicionado, ventilador, né? Qualquer coisa que tenha um ruído de baixa frequência. Por quê? Porque o que acontece é que quando o cérebro reptiliano ele detecta essa frequência de som, essa é a mesma frequência do som de um predador. Então, quando esse som chega, a parte consciente pode habituar, mas o cérebro reptiliano está ligado o tempo todo, pensando que algum predador vai atacar. Então você quer me dizer que o racional muitas vezes pode não estar consciente disso, mas os incômodos que a gente pode ter estão ali, já detectados pela inteligência reptiliana. É isso. Então
Se a gente fosse depender do racional, não haveria população no A mundo. perpetuação da espécie. Aham. Porque o cérebro racional, ele é muito lento em relação ao cérebro reptiliano. É mesmo. Então ele tem, por exemplo, o tempo de resposta de uma ação do cérebro racional é em torno de 500 milissegundos, seria meio segundo. Uhum. Então, em termos de sobrevivência, esse tempo é um tempo gigantesco. Uhum. Então você imagina, por exemplo, uma mãe com um filho na rua, ele vai atravessar a rua e não vê o carro, a mãe vai lá e agarra ele. Uhum. Se ela fosse raciocinar pela lei de Newton, Não daria tempo. diria, ó, o tempo, velocidade, a massa do carro. Não dá tempo. Então, primeiro você executa, depois você racionaliza. Aham. Então, essa é a função da natureza. Primeiro você atua, se emociona e depois você racionaliza. Nunca antes, né? Então, esse é todo esse cuidado que... A gente pode considerar, então, que é um cuidado que o mediador deve ter com a segurança do ambiente, para que torne esse conforto possível para que o diálogo aconteça. Então, eu já pergunto o seguinte, aí já partindo para um outro momento, quando a comunicação se estabelece numa mediação. Gatilho, Jefferson. Uhum. Você fala no seu livro sobre esses gatilhos. Então, me diz um pouquinho quais seriam esses e também como sugestão do evita tal coisa, evita, se é que a gente tem como, na qualidade de mediador, evitar certas situações, levando em conta, então, essa questão do gatilho, como você Então, traz. todo o processo da comunicação, né, na mediação tem a ver com generosidade vocal. Uhum. Tanto do mediador quanto dos mediandos. Então, Generosidade vocal. porque o que Legal. acontece? Nós somos muito reativos em relação a frequências de voz. Sim. Porque ela vai justamente direto nesse sentido, ou me armo, ou defendo, luto, ou fujo, né? Uhum. Então, quando você tem existem gatilhos inatos, por exemplo. Por exemplo, um gatilho inato de uma emoção de raiva é o obstáculo. Então, quando tem um obstáculo, a emoção da raiva vai chegar. Uhum. Mas existem gatilhos que são gatilhos aprendidos, né? Então, às vezes, num relacionamento, numa situação de estresse, eu aprendo um gatilho. E às vezes eu estou reagindo a uma determinada questão de voz de alguém, mas não é em função daquela pessoa, porque o gatilho foi aprendido. Entendi. E Seria aí, o trauma. basicamente é o trauma, É o né? trauma. Porque a pessoa, né? Por exemplo, se um dia alguém está devendo uma conta numa empresa e toda hora toca o telefone cobrando, a pessoa cria um gatilho, aprende um gatilho que não pode escutar aquela frequência de campainha que já aciona ou mobiliza esse processo. Então você vai lidar com gatilhos, né? Que gatilhos inatos do cérebro réptil, gatilhos inatos do emocional e do mental. Então tem toda essa lógica dessa dinâmica, né? Perfeito. Então às vezes você diz assim para a pessoa, isso que você está vivendo não é para tanto. Você não sabe. Você não sabe onde é que os gatilhos foram aprendidos, né? Então você jamais pode desmerecer um tipo de expressividade emocional da pessoa, porque você não sabe a origem disso. E às vezes nem ela sabe, Uhum. né? E você já me leva aqui agora com essa sua consideração importante, onde fica a compaixão no cérebro reptiliano. Eles se comunicam, ela está lá, ela é aprendida, a compaixão e a empatia nesse lugar. Então, a compaixão, daí eu fui descobrir, por exemplo, nos estudos, que a compaixão está dentro do cérebro reptiliano numa área chamada PAG, que é o termo científico chama substância cinzenta periquitudual. E aí, então, por que os cientistas descobriram que a compaixão está ali? Porque todas as vezes que eles mapeavam o cérebro das pessoas, e quando elas viam alguém passando dor, essa área do cérebro ela ativava. Depois, quando você começa a ter uma compaixão consciente, aí você começa a migrar para outras áreas do cérebro. Então, a empatia ela não é da nossa natureza. A empatia é algo aprendido, né? Mas a compaixão é inata. Mas aí o que acontece? A compaixão no sentido de você se conectar com a dor daquela pessoa. Mas aí depois a parte racional vai dizer, se mova em direção a contribuir para o bem-estar do outro. Isso já é uma decisão da consciência. Racional. Então, na compaixão significa que eu me movo em direção a aliviar o sofrimento do outro. Eu presto atenção. E eu presto atenção, mas eu também me movo em direção a isso. Né? Na empatia é diferente porque eu espelho a dor do outro.
Então, a empatia, como muita gente diz, a empatia, na verdade, não é se colocar no lugar do outro. É, numa evolução do processo da empatia, é ver a perspectiva do outro para migrar para a compaixão. Uhum. Então, quando você olha para a dor de alguém e você sente, você está empatizando. Empatizando. É, porque a palavra empatia, ela significa EM, que significa EN dentro da patologia. Então, é desafiador pensar nesse aspecto. Mas a ideia toda do mediador justamente é ter compaixão e não empatia. Perfeito. Né? Perfeito. Então, o que significa que ele está vendo a dor dos mediandos ali, mas ele não está levando a sua dor, ele está simplesmente buscando contribuir com aquilo, mas sem que nada, Sem trazer para si. sem que nada interfira e faça ressonância com ele. Essa E não tem nada a ver com frieza, Uhum. que muita gente confunde. Compaixão, então quer dizer que tanto tem gente que diz, se você não sente a dor do outro, você não tem empatia ou compaixão. Não é verdade. Né? Dalai Lama e outros monges místicos, eles fazem isso. Só que é um caminho desafiador para todos nós. Né? É o que a gente chama isso também de bondade amorosa. Né? Que é essa prática de você levar... Então, a compaixão, ela é inata. Né? Em todos os animais, ela está dentro de todos os animais. Perfeito. Né? Perfeito, Jefferson. E quando você traz no seu livro sobre a questão das sensações de fundo, o que você quis dizer com isso? Então, quando você pega, por exemplo, nós temos seis emoções básicas: medo, tristeza, nojo, raiva, alegria e surpresa. 6 emoções. Então, as emoções, elas têm uma característica muito importante. Elas são breves e, por exemplo, a Gilly, né, que é uma pesquisadora, diz assim, nenhuma emoção dura mais que 90 segundos. Olha que interessante. Então, se você tem raiva, o pico químico da raiva vai levar 90 segundos e vai descer. Se você permaneceu com raiva além de 90 segundos, já é uma decisão mental de permanecer na raiva. Isso é muito importante Muito saber. importante. Para a mediação. Muito Isso importante. É muito importante saber. Então, essa questão da... E também trazer um pouco, porque a mim mesmo sempre eu me pego nessa dúvida. Então, emoções básicas são 6. 6. E os sentimentos são... Então, mas antes eu gostaria de falar a respeito da sensação de fundo. Claro, claro. Então, o que acontece? Você tem o pico da energia, da emoção, seja ela tristeza, raiva, né? Por exemplo, a surpresa é uma emoção que ela é importante. É uma das emoções mais importantes para o vínculo humano, a surpresa. Né? Quem imagina chegar de repente em casa e alguém te ter uma surpresa, um chocolate que você gosta e tal. Mas a surpresa, ao mesmo tempo, é uma emoção que ela pode gerar muito desconforto para as pessoas. Porque ela pode ter uma relação com uma tragédia, alguma desgraça e tal. Claro. Ou tem gente, por exemplo, que não gosta de festa de aniversário, surpresa, porque a pessoa tem uma experiência trágica. O interessante da surpresa é que sempre da surpresa tem uma emoção colada à emoção da surpresa. Olha que interessante. Então você sente a surpresa daquele momento e você pode ter alegria ou tristeza. Ou raiva. Olha que interessante. Né? Então, quando você tem o pico da tristeza, por exemplo, ela dura 90 segundos. E a partir do momento que ela vai descendo, ela entra num processo chamado sensação de fundo. Perfeito. Então, a sensação de fundo é aquela sensação que o teu cérebro réptil está dizendo de algo que ainda não foi resolvido. Então, você tem 90 segundos de pico da emoção e você pode ter 2 anos, 10 anos, 20 anos com a sensação de fundo. Nossa, Jefferson. Então, você tem a tristeza aqui, mas pode descer como melancolia, como apatia, né? como falta de disposição, tudo isso. Essas são racionais? As sensações de fundo são racionais? Não são racionais. Não são. Não, elas são liberadas pelo reconhecimento racional do processo que originou a sensação de fundo. No momento que você se dá conta, ou mesmo quando a pessoa resolve tem uma solução de uma mediação, ela diz assim, eu fiz o acordo que eu ganha-ganha, a sensação de fundo desaparece. Mas enquanto ela não fizer a solução disso, ela fica
remoendo aquilo. E aí o que acontece é justamente isso, a pessoa entra no processo de ressentimento, né? A raiva, por exemplo, tem o pico, quando ela desce, ela pode vir com frustração, mau humor, compreende? Então a sensação de fundo, ela pode ser permanente. Leva mais tempo, né, do que a emoção. Olha que interessante. Então, por isso que é importante a gente cuidar da sensação de fundo. Isso não é sentimento. Sensação de fundo Não é sentimento. não é sentimento. O sentimento são como as cores, as emoções são as cores primárias, e os sentimentos são as cores secundárias. Então, você, por exemplo, tem um cara chamado Simon Baron Cohen, um psicólogo londrino, que ele fala que nós temos em torno de 420 sentimentos. Então, você pode criar sentimentos baseados nas emoções. Então, a frustração é um sentimento que está ligado com a raiva e pode estar ligado com a tristeza. Né? Então, o sentimento, na origem da palavra, ele vem de fluido. Então, quando é como um perfume que sai o fluido. Então, ele não é emoção. A emoção é o líquido do perfume, mas o fluido é o sentimento. Muito interessante. Então, ele é uma elaboração da parte analítica do cérebro. Você cria um roteiro dos sentimentos. Por isso que o sentimento é desafiador, porque depende de cada pessoa. A percepção. Da percepção. E a emoção não, a emoção ela é biológica, ela é enraizada na química e ela vai liberar aquilo, né? Mas o sentimento vai ter, imagina a gama de frequência que tem um sentimento, por exemplo, de frustração. Você responde de uma maneira para frustração de um jeito e eu respondo de outro. Né? Incrível. Uhum. Incrível, Jefferson. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas questões na linguagem, com exemplos específicos numa mediação. Existem algumas palavras que podem disparar alguns gatilhos, tá? Algumas expressões ou palavras, e aí o mediador deveria evitar. Sim. A função do mediador justamente é o indivíduo que está ali para regular esse processo. E ele precisa comunicar desde o início o que a gente não quer que aconteça aqui. Então, aí o que acontece? Às vezes, por exemplo, a própria expressão facial, ou não é para tanto, ou existem umas palavras que geram segurança para o réptil. Isso. É isso que precisa ser, então, assim, ó, aqui você está seguro, aqui eu vou te dar toda a confiança que você precisa. Isso é bacana. Isso é bacana. Por exemplo, assim, quando você cria comunicações, por exemplo, que faz com que a pessoa se sinta ali que ela está aterrada no ambiente, né? Então, uma mãe, por exemplo, não cria segurança no filho quando diz, isso vai passar, né? Mas ela pode dizer, eu estou aqui para te apoiar. É diferente. Então, todas as coisas que têm a ver com o processo de que vai trazer a segurança e apoiar, isso faz muito bem para o réptil, né? Por exemplo, tem uma palavra que as pessoas que conectam muito, é quando a pessoa diz assim, a boa notícia é... Né? Eu sei que as coisas estão desafiadoras, mas a boa notícia então a boa notícia acalma o réptil. Perfeito. Né? Então a gente às vezes usa comunicações que mais desconectam e geram mais temor do que comunicações que acalmam. Né? O tanto que o mediador precisa também conhecer a CNV, a comunicação não violenta, também para que ele não emita opiniões, Sim. juízos de valor, opiniões, críticas. Quando você disse, não é para tanto, não fique assim, isso é péssimo. É péssimo. Não só numa mediação, mas para a vida em geral. Sim. Porque de fato você está como se você estivesse diminuindo ou relativizando aquela dor e o processo do outro. Sim, é isso. Então o Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele diz assim, nunca desmereça o aprendizado do vocabulário das necessidades e das emoções, dos sentimentos, né? Então, como que o mediador irá contribuir com o mediando se ele não conhece a linguagem do sentimento, das emoções e quais são as necessidades que e às vezes o mediando não reconhece. Ele pode dizer assim, me parece que você precisa de apoio nisso, é isso? A pessoa vai dizer, é verdade, mas a pessoa não tinha consciência disso. Então você oferece para o outro um grupamento de sentimentos e emoções para poder se conectar. Né? Me parece que você ficou frustrado agora quando você escutou isso, ele vai dizer, é verdade. Aí ele vai confirmar. Vai confirmar, né? Então você ajuda, né, a aumentar o vocabulário do próprio mediando
mas você precisa conhecer o vocabulário. E esse arcabouço, esse vocabulário, é o que vai determinar o sucesso da mediação. Sim. Então, quanto mais a pessoa, não só o mediador, o mediando, se apropria desse vocabulário, consegue nomear o que sente e como está, e como gostaria de ser, identificando interesses e necessidades, essa é a chance que se tem para esse salto de qualidade, para Sim. superar a crise na interação, Sim. né? E tem uma outra coisa importante, por exemplo, que o próprio Marshall ele fala, e na mediação que é importante, chama-se interromper. Fale sobre isso, Porque as Jefferson. pessoas aprenderam, por exemplo, que interromper não é educado. Então. Entendeu? E quando na verdade interromper é educado. Porque a Marshall conta uma coisa muito interessante que diz assim, mais do que 40 palavras, o nosso cérebro réptil desconecta. Entendeu? Então, a pessoa, mas como é que eu vou fazer uma mediação com mais de 40, menos de 40 palavras? Não, você vai conseguir, só que ele não está falando que é toda a mediação 40 palavras, mas é grupamentos de No diálogos. momento da fala. Porque você não tem muito o que falar. Uhum. Então, o que acontece? Quando você começa a falar mais do que 40 palavras, as pessoas, 41 ele já diz é violento. E aí o que acontece é que você começa a desconectar psiquicamente, porque aquilo já ficou um tédio. Então, o mediador, por exemplo, ele precisa ser aquele indivíduo que tem a capacidade de interromper quando a pessoa está falando mais do que aquilo que... Mas como interromper de uma forma não violenta, Jefferson? Ele vai perceber. Olha, assim, por exemplo, eu fico preocupado porque eu percebo que nós estamos fugindo do contexto do que é importante para a gente. Mas ele vai falar sempre do que ele está... Como ele está se sentindo. Isso, você disse, eu fico preocupado. E eu gostaria que nós pudéssemos colocar foco e atenção nesse ponto aqui, que daí já entra a questão dos fatos. Então, se você deixar correr, né? Então, por isso que a mediação com a comunicação não violenta, ela é primorosa, porque ela vai trabalhar no momento presente, não das coisas do passado. Né? Como diz o Belchior, o passado é uma roupa que não nos serve mais. Então, as pessoas, o que elas estão trazendo são as experiências emocionais do momento presente. Mas se você começa a buscar o passado, aí você não termina a mediação nunca. Então precisa ver quais são os fatos, como que nós vamos cuidar disso, né? E aí, mas no início da mediação dá para comunicar isso. Olha, eu vou comunicar para vocês que se eu perceber, por exemplo, pela minha experiência, que vocês estão falando mais do que era importante naquele momento, eu vou interromper. Então é uma comunicação clara. Bastante assertiva. Bastante assertiva, né? Vocês estão dispostos a isso, por exemplo? Então é uma... Né? Então eles vão concordar ou não, né? Então o que acontece é justamente porque quando você deixa abrir a porteira, né, os bichos emocionais vão correr e aí você pode perder o controle total desse processo. Entendi. Né? Então por isso que é importante o mediador conhecer sobre as emoções, sobre o cérebro reptiliano, sobre a questão, né, das necessidades, dos satisfatores, né, de tudo isso. Você falou então necessidades e satisfatores. Vamos lá. Eu tenho percebido na minha vivência em mediação que quando a gente joga luz ou convida para pensarmos sobre interesses e necessidades, fica bastante produtivo, Jefferson. Sim. Quando a gente de fato coloca isso na mesa e nomeia e propõe e sugere. Sim. Porque de fato o conflito... pelo menos o momento do conflito não dá clareza, né? E é por isso que as pessoas estão ali em mediação para buscar esse suporte, para ter essa clareza. Então, falando um pouco mais sobre interesses e necessidades, porque isso também é Harvard, né? Isso está lá nos livros do William Ury, no projeto de negociação. Me fala um pouquinho dessa questão dos satisfatores, vamos lá. Interesse é uma coisa, nós já vamos falar sobre isso, mas vamos lá, campo de necessidades e satisfatores. Fala um pouco sobre isso. Satisfatores é um termo seu. Não é meu. Na verdade, quando o Marshall ele foi estudar Max Neef, né, que foi um economista, né, Manfred? Economista, Manfred Max Neef, e ele e Malman, Carlos Malman, falavam sobre essa ideia dos satisfatores. Explica um pouquinho mais. Eu não sei por que a comunicação não violenta não colocou esse termo, né? Eu acho que talvez por uma questão de nomenclatura, porque não existe essa palavra em português, né? Então, de acordo com o Max Neef e tal, nós temos 11 necessidades. Na verdade, são 9, mas daí tem mais a transcendência, e eu separei a subsistência com segurança. Então, ele coloca tudo uma coisa só. Então, no fim dá 11, mas na verdade, praticamente são 9.
Então, Marshall dizia, quando fui estudar Max Niff, eu descobri que as minhas 150 necessidades cabia em todas as 9 dele. Mas ele continuou falando, né? Então, o que acontece? Dentro da mediação, você precisa descobrir, por exemplo, qual é a necessidade dessas pessoas? Mapear mesmo. Mapear. A minha necessidade aqui é de relacionamento, interdependência. Então, é isso que você vai botar foco, né? A minha necessidade aqui é de segurança. Ou a minha necessidade aqui é de subsistência. Isso, gente, isso é genial. Você pode ter, por exemplo, também ter as 3 necessidades ao mesmo tempo querendo se conectar, né? Mas porque as outras necessidades dentro de uma mediação não vai fazer muito sentido. Tem necessidade de amor, de recreação, mas tem uma outra necessidade de autonomia, por exemplo, que é uma importante, né? Isso é muito comum. Questões Então, familiares. então o que acontece é que você tem essas dimensões de 4, 5 necessidades mais primorosas que vai acontecer nos relacionamentos de mediação. Então, você definindo qual a necessidade, você vai ir ao encontro de quais são os satisfatores que são os agentes de nutrição. Para atender. Olha que interessante você fala da palavra atender, né? A palavra atender vem do grego, que significa tendere. Então, quando você pega Quando você atende, então... Isso, tendere significa tensão. Entendi já. É como se você estendesse uma roupa. Então você cria uma tensão. Então o artigo A significa uma ação de diminuir a tensão. Olha que interessante. Então quando você atende uma necessidade é porque você tirou a tensão dela. Tá, entendi. Compreende? Entendi. Então o que acontece? Dentro do livro que eu coloco, né, do meu livro Necessidades Humanas, eu coloco que existe uma questão de satisfazer a necessidade, que é algo mais primordial. Por exemplo, eu tenho sede, vou satisfazer. Eu tenho fome, vou comer e satisfaz. A ideia toda daí migra para o atender, que é diminuir a tensão. Mas todo o processo da evolução significa que você buscar nutrir a necessidade. Então, quando você nutre a necessidade, você passa então a ter uma atitude proativa em relação à vida. Então, você não precisa passar por momentos de tensão, mas você nutre a necessidade. Então, por exemplo, num relacionamento, quanto mais você leva a fertilidade para o relacionamento, você não precisa atender a necessidade. Você vai nutrindo a necessidade. E aí você vai sentindo cada vez mais bem-estar nesse processo. Então, os satisfatores, existe uma lista gigante de satisfatores que tem a ver com os valores, que tem a ver com normas, que tem a ver com regras, né? Satisfatores que tem a ver com valores. Então, são todas as coisas que eu preciso para poder fazer com que a minha necessidade seja nutrida. Então, numa mediação, eu tenho um satisfator a necessidade de relacionamento. O que é importante aqui para mim? Para nutrir isso. Para nutrir isso. Eu preciso de apoio, de cuidado, colaboração. E a gente checa com os mediandos isso. Isso. Se, de fato, o que poderia ser feito para nutrir essa necessidade. Isso. Então, eu vou atrás dos satisfatores, elenco os satisfatores que vão fazer com que ele possa nutrir a minha necessidade. E esse é o campo, fazendo uma conexão com esse processo de criação de possibilidades que o William Ury traz, né, no livro Como Chegar ao Sim. Esse é o campo de trabalho. Esse é o momento onde você gera opções. Primeiro você identifica a necessidade, né? E o momento de criatividade vem aí. Quais são os satisfatores? Essa é a ideia. Fantástico. Né? Então, os satisfatores eu preciso de uma regra aqui na escola, né? Então, os satisfatores. Ele não tem a ver com objetos, não tem a ver com matéria. Sim. Não tem a ver, eu preciso para o nosso relacionamento que você me dê um iPhone 15. Não é essa a ideia. Eles não são materiais. Tangíveis. Então, quando você começa a mapear os satisfatores, o mediano vai dizer, é isso mesmo, é isso que eu preciso. Né? Até então, ele talvez nem tenha noção do que ele de fato precisa. O desafio é fazê-lo perceber. Perceber. E aí o mediador também conhecer quais são os agentes de satisfação. Nossa, né? Excelente. Então, por isso que nem tudo são necessidades, daí confunde, né? E também você não precisa falar de satisfatores, é só ter, o mediador precisa só ter a consciência de que é isso, né? Mas ele pode dizer, você precisa de apoio, você precisa de atenção, né? Então, ele não precisa ficar falando, a tua necessidade é tal, né? Ele só precisa reconhecer, né? Então, você tem a necessidade de subsistência, o alimento é um satisfator, ele não é uma necessidade, né? A água é um satisfator. O ar é um satisfator. Então vamos lá, trazendo um exemplo prático recorrente. Um dos mediandos diz assim, mas ele nunca me escuta.
Uhum. Ele nunca me escuta. Sim. Isso usando uma linguagem bastante Sim, violenta. sim. Ele nunca Aham. me escuta, né? Sim, Porque não está falando que não se sente. Bom, é como é. sim, Geralmente chega dessa forma. sim. Então, identifica pra gente qual é a necessidade que não está sendo atendida, que poderia não estar sendo atendida, e como o mediador pode reformular, né, isso que ouviu para promover a reflexão, no sentido de como fazer para nutrir essa necessidade. Então, o que pode acontecer, como ele nunca me escuta, significa que é uma necessidade de relacionamento, Uhum. né? Então, significa que talvez você pode dizer assim, me parece que você gostaria de mais clareza e atenção dele, é isso mesmo? Checar com ele. É isso. Porque você nunca pode afirmar, você sempre precisa dar um chute, Exato. né? Então, às vezes a pessoa diz que ele nunca me escuta, mas ele responde, sim, eu te escuto, então ele está escutando. Ele não quer escutar do jeito que a pessoa está comunicando, porque o réptil dele quer escapar. Uhum. Né? Então, toda vez que qualquer comunicação vem com um processo de ameaça, o cérebro bloqueia, porque ele não quer escutar. Então, a forma de se fechar para a escuta é porque a comunicação está sendo violenta. Sim. Né? Então, a pessoa não está conseguindo comunicar com generosidade vocal, mesmo as questões desafiadoras. Por isso é que o mediador é muito importante nesse processo. Quando parte de uma comunicação violenta e aí bloqueia a escuta, mas quando o mediador ele resume, alguns mediadores reformulam a depender da escola, né, da linha que seguem, mas de toda forma, quando aquela mesma comunicação ela é trazida de um resumo que seja pelo mediador, a tendência é de um mediando que não estava escutando passar a escutar. Sim, sim, sim. Porque não traz mais esses elementos. É porque, na verdade, quando você faz o processo de mediação baseado nos princípios da comunicação não violenta, você vai pedir com que a outra pessoa repita nas palavras dela o que acabou de escutar. Exato. Então, isso faz com que as pessoas comecem a ficar mais atentas. Elas começam a não dispersar, porque elas sabem que vai vir essa pergunta. Então, ela vai dizer, não, peraí, precisa ficar atento ao que a outra pessoa está dizendo. Né? Porque a nossa tendência é abstrair. Quando vê, de repente, eu saio dessa dimensão. Então, aí eu gostaria que você me repetisse o que eu acabei de dizer, nas tuas palavras. Daí você diz assim, fulano, repita o que você acabou de dizer. Então, você traz esse nível de consciência para a pessoa ficar presente ali. Trazer um nível de consciência. Eu penso, e me salta bastante isso. O processo da comunicação não violenta é um processo eminentemente consciente. Sim. A gente fala da questão da compaixão, né? A gente fala daquilo que socialmente é aprendido que é a empatia, mas para mim a consciência fala muito alto na comunicação não violenta. E ela tem uma questão importante, por exemplo, por que não é só uma questão de repetir o que o outro está dizendo, né? Não é isso. Mas existe uma teoria bem importante da comunicação não violenta, assim, ó, não há nada mais desafiador para uma pessoa que tem um comportamento violento do que ela escutar quanto o comportamento dela gerou dor no outro. Então, ela tem dificuldade de escutar, né? Mas é importante ela escutar. Né? Ela vai dizer assim, olha, eu quero dizer o quanto eu estou sofrendo, o quanto dor eu estou sentindo em função do teu comportamento. Então, a pessoa ela vai ficar muito mobilizada, mas como ela está na mediação, o réptil dela não vai conseguir escapar. Então, ela vai precisar escutar aquilo, né? Esse processo. Mas desde que a comunicação seja no nível, né? Não de gritaria, né? Então, o outro vai dizer, puxa vida, eu não imaginava que eu estava gerando toda essa dor nessa pessoa. Né? Pode-se dizer que, então, um recurso valioso do mediador que lança a mão dessa expertise da comunicação não violenta, pode-se dizer que esse recurso valioso seria o da interrupção. Sim. No momento em que o tom levantasse ou que desviasse. Isso. Não seria, por exemplo, o silêncio. Não, o silêncio é o pior dos mundos. Para essa proposta. Assim. Então, até o Marshall Rosenberg ele conta uma história interessante que ele estava fazendo uma mediação e aí o tradutor estava sendo muito educado. E aí ele percebeu que isso não resolvia. Então ele disse assim, mande essas pessoas calarem a boca. Entendeu? Porque precisava dar um choque. Entendeu? Então, só o que acontece às vezes, se você deixar correr, lascou.
Então, no silêncio não é uma melhor opção. O silêncio pode ser bastante violento, Pode ser inclusive, violento. né? Então, o mediador pode comunicar no início, olha só, quando eu perceber que, como eu falei antes, né, quando eu perceber que as coisas saíram do curso natural da nossa mediação, eu vou interromper. Uhum. Eu quero que vocês fiquem claros disso. Isso Né? previamente, como Isso, um combinado, antes da mediação porque o que começar. acontece? Quando as pessoas estão ali no início, elas estão mais abertas para qualquer comunicação. Sim. Mas quando você começa ali o calor da emoção, pode ser que eles percam essa consciência. Então você vai lá e interrompe. Né? Interromper faz parte do processo. Pode ser que muita gente não goste dessa ideia. Não, Né? é importante você trazer essa perspectiva da interrupção. Né? Alguns profissionais dizem que quando você interrompe, você perde a oportunidade de colher mais informações. Mas, de fato, depende do momento. É muito da percepção do mediador, com base na expertise dele, de entender que ele precisa interromper. Por quê? Qual o objetivo dele interrompendo? Então, é isso. Né? Eu lembro muito que eu fiz o curso com o Shineshi, que ele dizia assim, por exemplo, quando alguém ia fazer uma pergunta para ele, ele dizia assim, não conta história. Não conta história, vai direto ao ponto. Então as pessoas não têm, às vezes não é uma psicoterapia a mediação. Perfeito, Jefferson. Mediação não é psicoterapia. Exatamente. Então a mediação ela é fundamentada em fatos e não psicoterapia. Né? Que a pessoa pode te indicar alguém, por exemplo, mas sabemos do efeito terapêutico que tem você se sentir escutado e você se pode ser oportunizar. curativo, inclusive. Sim. Mas não é terapia. Então você não fica a disponibilidade de poder querer ficar gastando energia com isso. Eu acho fantástico, Jefferson, a gente poder falar sobre isso, porque isso enriquece né, a nossa possibilidade. A gente sabe que cada mediação é única, então a gente entender, trazendo agora para o seu livro novamente, entender dessa constituição da inteligência reptiliana, o quanto que ela interfere, vamos dizer assim, né, na mediação, o quanto que ela pesa, o quanto que ela é importante, como você trouxe, e reforço. Hoje em dia a gente faz bastante atendimentos online, né? Mas também no online a gente tem que ter o cuidado com a segurança para oportunizar o réptil esse espaço de confiança e tranquilidade, né? Então você trouxe, quando estivermos ao vivo também, o pensar. Eu me lembro que eu já assisti muitas palestras suas e vou continuar assistindo muitas mais porque adoro. Você falou também sobre essa coisa da posição, você falou lado a lado, mas também uma oportunidade você falou, se tiverem pessoas passando atrás ou a porta aberta, isso vai tirar o foco e a atenção do mediano. Sim, porque uma das funções do cérebro réptil é o movimento ocular. Então, por exemplo, assim, nós conseguimos ter o nosso desenvolvimento depois da parte cognitiva e racional conseguiu dar foco e atenção para a questão de você direcionar o teu pensamento para um foco de alguma coisa. Mas, por exemplo, se você pegar um gato que não tem tanta racionalidade, ele está o tempo todo focado no visual. Nós também, né? Nós temos uma visão periférica. Né? As mulheres, principalmente, têm muito mais que os homens. Então, se você perceber um vulto aqui, você perdeu a conexão. Já tirou a conexão. Você pode ver, você está numa palestra, e se alguém levanta aqui do lado, você já perdeu o foco lá no palestrante. Então o olho está o tempo todo varrendo essas informações. E quanto mais distrações, pior fica. Me fala em relação a essa questão de até mesmo observadores. O que você acha? O que você pensa numa mediação ter observadores? Será que isso poderia gerar algum tipo de constrangimento? Você acha que poderia ser... Isso é a mesma coisa que quando eu fiz a psicoterapia, a mãe entrar na sala junto com o adolescente. Né? Interessante. Então, uma pessoa, por exemplo, não se sente segura quando tem muitas pessoas. Porque você não sabe qual é a função do observador. Até o próprio nome já é trágico, né? Observador, como tem o supervisor, né? Então, tem a supervisão. Então, assim, a menos que ele crie um nível de rapport, né, de conexão com os mediandos, que ele pode. Mas, assim, ter um observador... Você imagina que eu estou comunicando aqui, eu sei que alguém atrás de mim está... É a plateia, digamos assim. Isso é complexo. É isso, não gosto, não me agrada. Pois é. E agora, assim, a gente sabe, e aí pensando didaticamente, pedagogicamente, os observadores que estão compromissados ali com o procedimento de mediação, eles têm todo um respeito, não podem opinar, não podem fazer ali expressões que gerem. E o mediador e o co-mediador precisam explicar ali claramente a função dos observadores e perguntar
claramente se os medianos estariam confortáveis com a presença deles. Mas às vezes pode até, eles até concordar, mas depois de um tempo pode não, né? Se você faz uma pequena experiência, você imagina que tem alguém que está falando alguma coisa, ou na televisão, às vezes uma entrevista, e tem alguém do lado aqui ou atrás. E você não põe foco, atenção na pessoa que está falando. E põe foco, atenção naqueles que estão do lado. Sim. E aí você vai ver, mesmo que ele não imagine que está tendo expressão facial, ele tá tendo. E aí ele tá comunicando ali muito mais do que a própria pessoa estaria. E aí isso cria esse ruído. Pois é, tem que ter bastante atenção em cada elemento. Isso. Então, se você tem, por exemplo, o mediano que que o réptil dele tá muito atento em relação passou por muitos processos traumáticos, ele vai ficar infinitamente mais vigilante do que qualquer coisa motivo para ele querer escapar. Só para dar uma ideia, uma vez eu tenho até um vídeo como isso é sério, um vídeo de um rapaz que ele tem um açude com peixes, tilápias. Sim. E ele tem várias tilápias e são tilápias de estimação. Ele deu nome para todas. Então ele entra dentro do açude e vai dando comida. Isso aqui é fulano, isso aqui é não sei o quê. Fulaninha. E aí tem uma tilápia que ela quando chega perto dele, assim, ela fica a 1 metro de distância. E daí ele dá a ração lá. E aí então ele diz assim, eu dei o apelido dela de desconfiada. Não é pra menos. E aí, por que ele é desconfiada? Porque quando um amigo dele um dia veio lá e foi pescar sem ele saber. E o anzol pegou na tilápia. E a partir daquele momento ela ficou presa naquele anzol e ela criou a memória traumática em função do anzol. E a partir daquele momento ela nunca mais se aproximou de ninguém. Olha que interessante. Você imagina que um peixe, imagina um ser humano. Isso também está presente. Entendeu? Então, todo esse processo de consciência do processo traumático precisa levar isso em consideração. Então, quanto mais o ambiente estiver seguro, mais favorece o processo da mediação e o réptil daí fica mais tranquilo e acalma. Mais tranquilo. É o que se diz também de aliviar as tensões, né? Sim. Então, aquilo que o mediador fala é importante, o que ele propõe é importante, Sim. mas também como ele oportuniza o espaço, o ambiente, é o fazer também, não é só o falar. Isso. Né, Jefferson? Eu, por exemplo, numa mediação, eu gostaria muito que não tivesse mesa, não tivesse nada. Olha que interessante. Acho muito Né? interessante. Até o John Kinnon, né, que é um facilitador de comunicação no vento, ele fala das 3 cadeiras, né? E que é uma maneira que tem de fazer a mediação. E ele não fala com cadeiras com mesa. Ele fala apenas cadeiras. Então, se você tem, por exemplo, 3 cadeiras, que é o mediador e os medianos, você treinando a questão da leitura corporal, você vai saber como que aquele corpo está, se está seguro ou está desconfortável. Atrás de uma mesa, você não vê que o pé está mexendo, por exemplo. É mesmo. Você não vê que a perna está cruzada, você não vê essas informações corporais que podem ser decisivas numa mediação. E o mediador precisa ter essa atenção. Precisa ter essa atenção. Só que numa mesa formal, no processo, você não enxerga nada. Não enxerga. Né? Então, as pernas é o movimento de fuga, por exemplo. Então, eu não estou vendo aí o que está acontecendo. E também o elemento do tempo, né, Jefferson? Queria que você falasse um pouquinho, se a gente ainda tiver, porque a conversa vai longe. Vai longe. Mas, assim, tem alguns colegas que dizem assim, olha, você vai ter 10 minutos para falar, o outro vai ter 10, muito mais preocupado com a questão da isonomia, do equilíbrio, para dizer que da mesma medida que um falou, o outro também vai ter oportunidade de fala. Mas você acha que isso pode comprometer e gerar um gatilho, disparate? É que, na verdade, o que acontece com a questão do tempo da fala vai depender muito, por exemplo. A maioria dos homens não tem cérebros masculinos. E eles têm a tendência de falar no máximo 7.000 palavras por dia. E as mulheres que com cérebro feminino falam 21.000. Então, às vezes, você pode dar um tempo de 10 minutos para um homem, por exemplo, e ele falar 2. E ele está satisfeito com isso. E ele está satisfeito com isso. Né? Então, e você dá 10 minutos para uma mulher e ela vai querer falar 20. Entendeu? E ela pode não estar satisfeita com isso. Aí geraria um desconforto. Geraria um desconforto. Então, a ideia é falar na medida que diz, olha, se eu perceber, por exemplo, que você está falando mais palavras do que é importante aqui para a mediação, eu vou interromper. Né? Então, mas às vezes 2 minutos a pessoa comunicou e está tudo certo. Né? Então, se você define o tempo, pode ficar a pessoa se sentir sobrecarregada. O que eu vou falar em 10 minutos? Né? Então, vai dançar conforme a dinâmica do processo. Mas não definir tempo, não me agrada isso. Eu também reflito muito sobre isso e foi bastante interessante te ouvir nesse sentido. Porque o cérebro feminino ele
Existem homens com cérebro femininos, Uhum. né, que não tem a ver com sexualidade, uma funcionalidade, Uhum. que falam também, mas assim são mais raros, né? Uhum. Então, às vezes, um homem você vai dizer assim, e aí, não, para mim tá tudo certo assim, tá tudo ok, e deu menos de um minuto, Uhum. né? Uhum. Enquanto, de repente, a pessoa que tem um cérebro feminino vai, não, peraí, e aí pode ser perdendo dentro desse processo. Então, às vezes, você comunicando coisas, um minuto aqui, 3 aqui, já está. Já está E suficiente. aí acelera a mediação, Sim, sim. né? Não precisa ser algo É interminável. por isso que a mediação, eu acredito tanto nela e me dedico aí há mais de 6 anos à mediação, porque ela, ao mesmo tempo que você trouxe, que ela não é terapia, né? Embora o efeito possa ser curativo, terapêutico, mas não são os elementos terapêuticos que nós usamos. Nós falamos de comunicação, nós mapeamos, identificamos interesses e necessidades, né? E a gente entende do conflito. Então, quando você falou aqui sobre o paralisar, né, o fugir, o atacar, isso está lá na teoria do conflito, entender como é que o ser humano se comporta. Então, gente, o tanto da necessidade que temos de buscar conhecer como funciona, né, o ser humano no conflito, como ele se comunica no conflito, porque a comunicação conflituosa também ela é diferente Sim, dos tempos de tranquilidade, sim. né? E também as técnicas negociais. E aí a gente caminhando para o final, Jefferson, quero te perguntar uma coisa. É porque negociação é falar de interesses e necessidades, Sim. né? Então, a gente pode. Você acha que seria produtivo, então, a gente estimular que os medianos procurem identificar necessidades, interesses? Porque, veja, a gente percebe também que as pessoas não vêm com uma certa Bagagem. alfabetização Sim, de sim. sentimentos, né? Então, seria interessante que o mediador, ele primeiro didaticamente explicasse quais são. Não O que necessariamente. Eu você... gosto da ideia. Ah, Olha que a palavra negócio é uma palavra interessante, né? aham. Porque ela, na origem da palavra, significa negar o ócio. Ou seja, do something, faça alguma É, coisa. faça alguma coisa. Aham. Então, o que acontece? O que é válido, por exemplo, talvez o mediador ter uma planilha de sentimento e necessidades Olha e aí. satisfatores e oferecer para eles identificar qual é que se conecta, que faz ressonância com o que estão sentindo. Muito Né? bacana Mas não isso. esperar, por exemplo, que eles já venham com alfabetização. Sabendo. Não. Isso o mediador, sim, esse precisa saber. Mas ele também pode ofertar, por exemplo, olha aqui, ó, tem uma lista aqui de satisfatores, né? O que você sente que você precisa pedir para o outro, né? Para nutrir a tua necessidade. Aí ela pensa, eu preciso de apoio, né? Preciso de atenção. Porque a questão não é tão simples, no sentido de você ficar fixo numa posição, eu quero e o outro quer. Mas atrás dessa, e aí por isso que a gente fala dos interesses subjacentes, atrás dessa frase muito simplista, eu quero tal coisa e ele não quer, né? Tem um mundo de necessidades não atendidas Então. e como esses satisfatores podem atender. Então, a comunicação no vento fala que necessidades nunca entram em conflitos. Ah, não. Não. Porque a necessidade, como elas são universais, você quer a mesma coisa que eu quero. Ah, é, Jefferson? Você quer apoio, você quer carinho, você quer afeto, você quer atenção. E onde é que está o conflito? O conflito está na estratégia. Olha, gente. O conflito está na maneira que eu busco atender e nutrir a necessidade. Entendo. Compreende? Aí que está o conflito. E quando aí ele consegue descer dessa camada e entrar na necessidade, você resolve. Então, Marshall diz, nenhum conflito dura mais que 20 minutos para ser resolvido. Quando as pessoas compreenderem como que vão buscar atender a necessidade. Satisfazer as necessidades. Mas ele pode levar 20 anos enquanto você fica preso nas estratégias. Aí é que são os interesses. É isso, Mas então, repetindo. Interesse, isso é muito... interesse. Gente, Né? isso é muito profundo. Então, Então não é a necessidade que conflitua. Não, são os interesses. Os interesses. E as estratégias. É isso, né? Então, as necessidades são as mesmas. Só que eu às vezes quero nutrir uma necessidade, por exemplo, de amor e outro quer de subsistência. Elas podem não estar sintonizadas, mas elas não entram em conflito choque. porque elas são as mesmas para todo mundo. Mas as estratégias podem ser milhares. Né? Estratégias também, leia-se, percepções.
A estratégia assim, os caminhos que eu quero que aquilo se resolva. Uhum. Tanto que a palavra estratégia ela vem muito da origem militar, né? Sim, Então a sim. pessoa fica estrategista, né? Ela fica aí tem a ver com a questão da parte Do racional. mental. Isso, né? Então às vezes ela não quer entrar na ideia de entrar na necessidade porque ela vai perder o foco de querer destilar toda a raiva da estratégia dela, né? Porque se eu entrar direto na necessidade aqui, eu posso resolver rápido e eu que não queria fazer isso, vida As inconsciente. pessoas se apegam ao conflito, É isso, né? se apega ao conflito. Né? Então, assim, Algumas. marido e mulher que estão se separados, aí ficam Ah, discutindo sobre pensão, não sei o quê. Aí, na verdade, tem a estratégia de não querer, da ideia de se sentir reconhecida, pertencida, não ter a distância, então cria o conflito para manter vínculo. Né? Então, tudo isso é estratégia. Né? aham. Então, assim, ok, Entendo. compreendo a estratégia de vocês, mas qual a necessidade que você quer ver atendida aqui? E quais são os satisfatores que são importantes para essa necessidade? Eu preciso aqui em termos de você, de apoio. Eu preciso que você, por exemplo, me apoie pegando o filho a cada 15 dias. Então, é isso. E se a pessoa dizer, eu topo, acabou. Acabou. Mas se você fica 20 minutos, segundo Isso, o Marshall, 20 isso. minutos Se você fica na estratégia, pode levar 20 anos nessa espiral desse nessa conflito. espiral desse processo. Incrível. É? Então, assim, é importante descer. Sim. Né, para mergulhar na necessidade e Se no eles quiserem satisfatório. de fato resolver, Isso, né, isso, é preciso olhar para esse e se permitir isso. E aí olhar. o mediador precisa ficar atento em relação a isso para não valorizar as estratégias, mas Não valorizar reforçar isso, isso, né? valorizar o que é importante na necessidade e os satisfatores. Ok, compreendi que vocês têm isso, mas o que você de fato precisa do outro? Ah, né? Vejam o quanto que a comunicação não violenta é importante para a mediação. Isso é. Porque aí tem essa questão de você identificar tudo isso e esses caminhos, né, como estratégias para nutrir essas necessidades Sim. de outras formas. O Jefferson, ele é autor de 9 livros, já estamos no... Décimo. Esse é o 10º livro. Não, o outro que eu terminei agora. Você não para, hein? É. Então, só falando, por exemplo, no livro do Possible, Sim, do Uri William Uri, Ury. que não foi lançado no Brasil, né? Ainda não. Ele fala de comunicação não violenta. Olha que interessante isso, Que né? maravilha. Ele fala até de uma mediadora da Austrália que fala sobre comunicação não violenta. Então, está tudo interligado. Absolutamente. Né? Tudo interligado. Então, é muito bonito de saber que isso está conectando. Então, cuidar do réptil, cuidar da comunicação não violenta ao réptil. Assim você consegue, né? Por exemplo, tem um cara chamado Edin Burnet, quando ele é cientista, ele diz assim, o cérebro idiota. Né? Então ele diz assim que a parte racional às vezes faz com que a gente crie uma idiotice na nossa vida. Ele tem um livro chamado O Cérebro Cérebro Idiota. Idiota. Em português o título é O Cérebro que Nada Sabia, mas eu não Sim. gosto desse título. Então ele vai dizer, por exemplo, que você, por exemplo, teu corpo réptil está dizendo, ei, você precisa descansar 8 horas. Mas daí o teu racional diz assim, que tal eu ficar aqui no TikTok mais um pouquinho? Isso é procrastinação, Jefferson? Não. Isso não é procrastinação. Não. Aí você fica ali mais 1 hora, quando vê, você foi dormir, em vez de descansar 7, você descansou 6. No outro dia você pode ter fadiga, pode ter uma dificuldade de memorização, de raciocínio. Aí o cérebro idiota diz. Em relação à procrastinação, ela tem uma má fama, né? Que a procrastinação, na verdade, é uma defesa do cérebro réptil por excesso de situações. Né? Então, quando existe uma sobrecarga, o cérebro vai fazer de tudo para que você economize energia. Depois pode virar um hábito, mas a princípio, a procrastinação é uma defesa do cérebro réptil. E ela te sinaliza que é o momento de você ir um pouquinho mais devagar. Isso. Então, às vezes a pessoa não Ou mudar a rota. Isso, às vezes a pessoa não se dá conta, por exemplo, que ela está fazendo um trabalho que ela precisa levantar, tomar um café, tomar uma água, dar uma volta e tal, porque a química do corpo está muito alta, né? Então, por exemplo, assim, o Taleb, ele, num livro chamado Antifrágil, ele diz assim, você só procrastina com situações antinaturais. Você não procrastina quando uma casa está pegando fogo.
Você não procrastina quando está se afogando. Mas entregar um prazo, então, é antinatural? Um prazo no trabalho? Já é um compromisso de raciocínio, de cognitivo. Por isso é que é antinatural. É antinatural. Entendi. Porque nós somos seres animais. Nós não somos seres do outro planeta que estão aqui, que não tem a postura. Só para dar uma ideia, por exemplo, geneticamente, 40% dos nossos genes são genes que vêm dos peixes. Gente. 99% dos nossos genes é derivado dos primatas, dos macacos, seja os chimpanzés ou os bonobos. Então, nós somos essencialmente animais. Então, o que acontece é que a gente saímos da selva, mas a selva não saiu de dentro da gente. Então, todas as coisas que você faz que não estão conectadas com a selva são antinaturais. Entendi. Então, determinadas coisas sobrecarregam o sistema. Depois você vai acostumando a lidar com o cérebro réptil, que é ter confiança, e você vai fazendo aquilo que era desafiador como um contentamento. Por exemplo, não é natural escrever livro, não é natural, né? Mas eu criei uma conexão com a minha energia reptiliana que se tornou natural. E só para trazer, assim, por curiosidade pra gente, você faz como? Você faz intervalos, 10 Sim, em 10 faço. minutos? Faço. Você não leva direto? Não, em absoluto. Porque quando eu percebo, por exemplo, que o meu corpo está no estado de desgaste, daí eu dou um tempo. Tanto que tem o Pomodoro, não sei se já ouviu falar na técnica Pomodoro. Não. Pomodoro é uma técnica porque o nome que é Pomodoro é tomate em italiano. É. Então, o professor que descobriu essa técnica, ele tinha um relógio no formato de um tomate. Então, ele chamava técnica Pomodoro. Então, ele diz assim que para que você possa ter conforto no aprendizado, você precisa no máximo estudar 20 minutos. Gente, os concurseiros que estão assistindo Então, a gente, 8 horas de estudo, então, 6 horas, e aí? Não, 20 minutos, mas aí você precisa dar intervalo de descanso. Ah, Porque a neurociência, então, descobriu, por exemplo, que você aprende quando você não faz, não quando está fazendo. É quando você deixa de fazer que você está processando que o cérebro aquilo. processa. Olha. Então, é no não fazer que você aprende, não quando você está fazendo. Então, por exemplo, assim, aí eu coloco no livro que nós temos uma área do cérebro chamada cerebelo. Sim. O cerebelo é um termo do grego, chama-se pequeno cérebro. Então, o cerebelo é uma área da parte reptiliana, tanto que quando você corta o cerebelo, no meio você vai ver o desenho de uma árvore, chama Arbore Vitae, né? Árvore da vida? Arbore Vitae, né? Aí o que acontece? Antigamente você achava que o cerebelo tinha funções de desenvolvimento de coordenação motora, de equilíbrio. As coisas finas, né? Por exemplo, se aprender a andar de bicicleta, você nunca mais esquece porque está guardado no cerebelo. Né? E outras coisas que você vai pelo processo da repetição. Sim. Então, quando o professor Piazzini, ele fala uma coisa muito bonita que eu coloquei no livro, assim, quando você tem o aprendizado repetitivo, você esculpe no cerebelo. Então, você esculpe na pedra. Sim. Quando você tem o processo emocional, você tem na areia. Por isso que é 90 segundos, né? Então vem a água e dissolveu. E quando você tem só no pensamento, você tem na nuvem. Então, evaporou, né? Tanto que a memória de curto prazo, ela dura 10 segundos, no máximo 1 minuto, alguma coisa assim. Então, todo o aprendizado, ele precisa ser feito esculpir no cérebro, no cerebelo. Ali que tanto que Freud, né, e outros pensadores falavam do inconsciente, mas eles nunca se situaram. Né? Então eu tive a ousadia de colocar a ideia da memorização no cerebelo. Por que no cerebelo? Porque no cérebro todo nós temos 89 bilhões de neurônios. Né? E 80% dos neurônios estão no cerebelo. Então você imagina uma área que tem 10% de massa, detém 80% de todos os neurônios do cérebro. Nossa. Então ele tem uma importância nisso. Muito grande. Então quando você aprende, repete, estuda, vai escrevendo na pedra. E aí você nunca mais esquece. Né? Então por isso que é importante esse processo de dar tempo para poder sedimentar, dar tempo, sedimenta, até que cria o caminho. Maravilhoso. Por isso que ser pai e mãe, por exemplo, é isso, é repetição. A educação vem da repetição. Como diz um amigo meu, é constância. Né? A mudança é pela constância. Então, quando você aprende no não fazer,
Então, as pessoas precisam aprender a lidar com essa dimensão. E com esse espaço também, repetindo, é no momento do não fazer que o cérebro de fato processa. E se você tiver a possibilidade de fazer movimento enquanto está processando, mais conexão você vai ter. Não é por acaso que os gregos, por exemplo, estudavam caminhando. Sim. Né? Então, você dá uma volta, o teu cérebro está ali processando e você começa a ter insights. Então, quando você tem reconhecimento de uma informação, não existe intuição. Existe só o reconhecimento de algo que está pavimentado no cerebelo. Você já sabia. Já sabe. Né? Uau. Então, não existe intuição. Tive uma intuição. Insight. Não é do nada. Né? Mas, claro, existem outras questões que é uma conexão quântica aí, mas deixa outro assunto. Mas você simplesmente reconhece pela experiência. Então, o fatiar fino, né, que o Malcolm Gladwell fala. Então, quando o mediador ele chega lá, pela experiência que ele tem, ele já sabe como é que vai conduzir, já sabe o que vai dar. Porque ele simplesmente traz as memórias do reconhecimento. Fantástico. Então, quanto mais novo o mediador, mais desafio para ele, né? Sim. Mas a repetição aperfeiçoa o gesto. Exato. E estar em momentos assim como esse, podendo aprender contigo, podendo agregar contigo. E eu incentivo muito que vocês busquem todos os livros do Jefferson, porque é um assunto que vai levando ao outro. Você tem da empatia, a compaixão, Isso. Você tem das necessidades humanas, você tem o ABC do girafês. Despertar do coração girafa. Exatamente, e aí vai. E a inteligência reptiliana, dê amor ao seu cérebro réptil. Aqui, hoje, claro que nós não esgotamos todo esse assunto, temos aqui muitas coisas bacanas que você trouxe, mas de fato, descobrir essa dimensão dessa inteligência nos dá um up no nosso trabalho, né? Tanto que a neurociência vem para isso, né? A mediação sem neurociência hoje... Perfeitamente. Né? Precisa. Perfeitamente. Né? Você não pode lidar apenas com a questão racional dos medianos. Perfeito. Como diz o Dale Carnegie, somos seres emocionais antes de qualquer coisa. Você não está lidando com pessoas de lógica. A gente pensa que nós somos, fulano é racional. Não, tem muito do emocional, na verdade. Totalmente. Maturana diz, nós somos seres emocionais tendo racionalização em função da emoção. E não o contrário. A emoção define meu pensar. É preciso muito compreender esse lugar, esse ambiente. Te agradeço muito, Jefferson, por me receber aqui. Que maravilha, que oportunidade incrível. Talks Life, esse podcast maravilhoso.